texto que nós acabamos de ler se encontra no livro de Joel. Joel, que tem como significado do nome o Senhor ou Jeová é Deus. Joel, ele foi um profeta levantado por Deus para profetizar acerca da situação de Israel. Joel profetiza no capítulo de número 1 que os inimigos de Israel seriam como um gafanhoto que devorariam a riqueza de Israel. No capítulo de número 2, Joel continua profetizando que também se levantaria uma nação. Alguns chegam a dizer que essa nação é a nação dos caldeus, ou seja, dos babilônios, que se levantaram contra Israel, trazendo o exílio babilônico. Ora, Joel começa a profetizar. E observe comigo, todas as vezes que Israel declinava na sua adoração, todas as vezes que Israel deixava de praticar o culto a Deus, Deus levantava uma voz profética. Todas as vezes que o sacerdócio estava corrompido, Deus levantava uma voz profética. E todas as vezes que Israel já estava em uma situação em que o pecado predominava, Deus sempre levanta uma voz profética, e nessa noite não será diferente. Estamos vivendo em um tempo aonde o pecado, aonde as coisas do mundo querem predominar, tomar o espaço que deve e merece ser oferecido ao Senhor Jesus Cristo. Mas mesmo que isso aconteça, Deus está levantando nessa noite uma voz profética. Israel, todas as vezes que estavam vivendo o melhor de Deus, todas as vezes que Israel estava vivendo o melhor de Deus, todas as vezes que Israel estava vivendo as bênçãos do Senhor, Israel muitas das vezes esquecia do Senhor, esquecia de ir ao templo, esquecia de adorar, esquecia de buscar a face do Senhor, e muitas das vezes eles eram entregues à idolatria, muitas das vezes eles eram entregues aos seus próprios prazeres. Mas aí Deus levanta o profeta Joel para profetizar, para denunciar o pecado do povo. Ora, observe comigo que no capítulo de número 1 e no capítulo de número 2, logo no início, ele começa a falar o que haveria de vir sobre Israel, pelo seu estado atual, pelo seu declínio para o pecado. Mas logo no versículo 12 do capítulo de número 2, ele começa a profetizar a restauração. Israel estava vivendo uma vida de aparência. Como assim, pastor? No capítulo de número 2, no versículo de número 12, o profeta fala ao povo: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, porque veste fala de aparência, coração fala de entrega. Deus não queria uma entrega de aparência, Deus não queria uma adoração de aparência. Como assim? Eu vou explicar para você. Dá um glória a Deus bem bonito para Jesus. Na faculdade anda de mão dada com o mundo, na rua começa a falar as coisas do mundo, e na igreja quer chorar lágrima de crocodilo, dizendo que está quebrantado, dizendo que está quebrantada. Mas Deus não quer uma adoração de vestes, de aparência. Deus quer um coração aquebrantado, e para aqueles que têm um coração aquebrantado,
favor. Ora mandara baixandara mandara baixandarai. O Senhor começa a falar com Israel, dizendo: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Deus não queria somente o externo, Deus não queria somente um momento, pastor Ailson. Deus não queria uma visita, Deus não queria somente um congresso, Deus queria habitar no coração de Israel. O problema da nossa geração é que nós queremos viver a presença em congressos, em cultos grandes, em conferências, mas quando passa o período festivo, não queremos nem vir para a casa do Senhor, mas o Espírito continua clamando: convertei-vos a mim. A palavra converter quer dizer voltar ao caminho, e o que nos tira do caminho é o pecado. Mas aí João começa a dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, o pecado me faz errar o alvo, mas Cristo me coloca no caminho. Levante a mão, porque o diabo nessa noite vai ter que bater em retirada. O inimigo nessa noite vai ter que bater em retirada, porque Deus está levantando uma geração de jovens que não erra o alvo, que não erra o caminho, que não deixa de adorar a Deus. Versículo de número 15: tocai a buzina. Se o profeta está falando para tocar a buzina, é sinal que não tem quem toque ela. Só que o toque da buzina não era feito por qualquer pessoa. O toque da buzina era feito por uma pessoa específica, chamada de arauto, ou seja, mensageiro do Senhor. Esse arauto não poderia ser qualquer pessoa. Esse arauto deveria ser comprometido com o rei, deveria ter fidelidade ao rei. Se o rei falasse, ele obedecia. Esse arauto, ele carregava uma responsabilidade. Por quê? Porque quando o rei não podia ir, ou quando o rei não devia ir, ele enviava o arauto na frente. O arauto preparava o caminho, o arauto entregava a mensagem. Só que no versículo de número 15 está nos dizendo para tocar a buzina. Então não tem arauto que leve a mensagem do rei. Se não tem arauto que leve a mensagem do rei, o povo está entregue nas mãos dos inimigos. Se não tem arauto para entregar a mensagem do rei, a nação está entregue ao adversário. Mas nessa noite Deus está falando através da sua palavra. O diabo queria mudar a rota, o diabo queria mudar o caminho, tirando os arautos da minha casa, tirando os mensageiros da minha presença. Como assim? Com certas amizades, com falsos amigos que chegam e dizem: vamos ali, porque não tem nada a ver ficar. Vamos ali, porque está chato ir para a igreja de segunda em segunda. Mas arauto que é arauto, ele não tem compromisso com falsa amizade. Arauto que é arauto tem compromisso com a palavra do rei, tem fidelidade com... Meu Deus! Deus está falando nessa noite para a juventude. O pecado quer fazer você parar de tocar a buzina, mas nessa noite o Espírito desce, fortalece a fidelidade, fortalece a mensagem, fortalece a santidade, fortalece a pureza, e o nome do Senhor é glorificado.
O arauto, ele tinha uma missão: anunciar a chegada do rei. Estamos vivendo em uma época aonde a internet, as mídias sociais estão com um investimento muito alto. Para quê? Para tirar a nossa missão. E qual é a missão da igreja? Anunciar a volta do rei. A internet pega a mentira e prega com tanta força que muitas das vezes acaba se tornando verdade. E a igreja que tem a verdade prega a verdade com pouca força que parece mentira. Mas Deus está falando nessa noite: aquele que quer ser coroado, aquele que quer vencer o mundo, aquele que quer subir naquele grande dia, precisa de o quê? Continuar avisando que o rei está voltando. Mas pastor, vão excluir de amizade, vão excluir de conversas, vão excluir de grupos, vão excluir do meio dos meus amigos. É melhor ser excluído da terra do que o seu nome ser excluído no livro da vida. Deus está dizendo: eu preciso de alguém para tocar a buzina, para dizer: o rei está chegando, o rei está voltando. A qualquer momento o céu vai se abrir, Jesus vai voltar, e aquele que anuncia, aquele que toca a buzina do reino será arrebatado, e com ele vai cantar: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e todo o templo do Genipaúba está cheio da glória. Ora mandará basura mandará baixandará. Ora mandará yassubicanderias. Versículo de número 28. E há de ser que depois, esse depois não se remete ao que está à frente, mas aquilo que aconteceu lá atrás. Então no versículo de número 17, chega a dizer: chorem os sacerdotes, ministro entre o alpendre e entre o altar. Ora, o sacerdote, ele tinha a responsabilidade de zelar pela casa, pelo templo, pelo tabernáculo, aonde estava a presença do Senhor. O sacerdote não podia ser muito vaidoso, porque a sua responsabilidade não estava no seu prazer terreno, mas na sua responsabilidade espiritual. O sacerdote tinha compromisso todas as manhãs com o altar. O sacerdote tinha compromisso todos os dias com o azeite que ficava no candelabro, com o altar de adoração, com os pães aonde estava a mesa e o lugar aonde estava a arca, a presença. Olhe para mim, e que eu quero te dizer algo nessa noite. Deus está falando com três tipos de pessoa. No versículo de número 12, ele está falando com aqueles que adoram de aparência. No versículo de número 15, ele está falando com aqueles que abandonaram a sua missão. E no versículo de número 17, ele chora, ele fala dos sacerdotes, porque os sacerdotes são responsáveis em carregar a presença do Senhor. Pastores, obreiros, igrejas
igrejas, jovens, observe o que Deus está dizendo. É muito bom ter carro do ano, é muito bom ter apartamento, é muito bom se tornar um advogado, é muito bom se tornar um juiz, mas muito melhor é carregar a presença, carregar a presença, carregar a presença, porque quando a presença de Deus está na minha vida, pode chegar no coche e dizer: levanta e anda. Oh, aleluia! Quando a presença de Deus está na minha vida, a serpente pode morder, soltar o veneno, mas quem vai morrer é ela, porque na minha vida está a presença. Quando eu tenho a presença, pode me jogar numa fornalha de fogo, aumentar 7 vezes, mas nem um fio de cabelo vai queimar, porque a presença, se a presença de Deus está na tua vida, levante as mãos, isso, por alguns minutos, celebre essa presença. Com o Espírito Santo, que os jovens já não querem mais falar em línguas, podem falar outras coisas, mas não podem falar em línguas, mas o Espírito continua dizendo: quem carrega a presença, quem carrega com a presença, não depende de opinião do mundo, porque a glória é prioridade na sua vida. Meu Deus, tem gente que já pregou, pastor, não tem nada em casa, mas tem a presença. Está faltando recurso, mas tem a presença. E não tem nada em casa, mas tem a presença. Pastor, eu sou apenas um obreiro, mas tem a presença. Se a presença de Deus está na tua vida, adore a este Deus. Ora mandará baixandarai. E há de ser que depois derramarei do meu espírito. Essa passagem do versículo 28 ao versículo de número 32 de Joel capítulo 2 é uma passagem escatológica. É uma passagem que revela o que há de acontecer com a igreja antes do arrebatamento. A igreja não será arrebatada de qualquer maneira. A igreja não será arrebatada com as suas vestes sujas. A igreja não será arrebatada de qualquer forma. A igreja passará por um avivamento. Mas o avivamento só começa depois que as lágrimas caem ao chão. O avivamento só começa quando há derramamento do Espírito Santo. O problema da atualidade é que quer fazer congresso de avivamento com entretenimento humano e sem a presença do Espírito Santo. Aí não é avivamento. Avivamento que é avivamento tem renúncia. Avivamento que é avivamento tem abandono das velhas práticas. Avivamento que é avivamento tem cruz. Avivamento que é avivamento tem cruz, tem renúncia, tem abandono do mundo. Por quê? Porque o essencial é o derramamento do Espírito de Deus sobre a sua vida. A palavra derramar quer dizer transbordar. Quando você olha para Joel, capítulo de número 2, você vê que, semelhantemente, faltando pouco para ser igual, essa palavra é pronunciada em Atos 2. Só que em Joel diz o derramamento
do Espírito, o Espírito. Só que em Atos, quando Pedro está dizendo, ele fala o derramamento do Espírito. Como assim, pastor? Quando Joel fala a palavra quando Joel fala o artigo o, ele está dizendo algo que é por completo, algo que transborda. Só que em Atos, Pedro, ele pega essa palavra e lança ela com o seguinte tema, ou seja, quando ele fala ele está dizendo em parte, ele distribui para a igreja que está nascendo uma parte desse derramamento. Como assim, pastor? Para a igreja que estava nascendo em Atos capítulo 2 era uma parte, mas para a igreja que vai ser arrebatada não vai ter parte, vai ser por completo. Oh, aleluia! Deus está dizendo nessa noite para os nossos corações: o que eu tenho para a tua vida, o que eu tenho para você, não é nada pela metade, não é por pedaço, não é só um pouquinho. Eu quero te encher por completo, eu quero te encher até transbordar, eu quero te encher até você ver a glória de Deus na sua vida. Só que o Espírito, ele é santo. E o Espírito sendo santo, ele não habita, ele não mora em templos sujos. Existem muitos templos, e isso eu não falo do modo físico, eu falo do ser da pessoa, templo do Espírito, que aparentemente está limpo, mas o coração está sujo, cheio de divisão, cheio de fofoca, cheio de disse-me-disse, cheio de coisas que desagradam a Deus, cheio de prostituição, e quer chegar num ambiente como esse, e quer sentir a presença. Como é que sente se você nem quer ser lavado pela palavra? Mas Deus continua dizendo para aqueles que lavam as suas vestes, para eles que lavam a sua vida no sangue do Cordeiro, tem derramamento do Espírito Santo. Pastor, pela maneira que eu me comporto na minha escola, pela maneira que eu me comporto na minha casa, estão me chamando de quadrado, estão me chamando de cafona, estão me chamando de esquisito. É melhor eles te chamarem de esquisito agora, porque daqui a pouco você vai chegar cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da presença de Deus. Aquilo que é loucura para o mundo, Deus, Ele mostra através da sua palavra. Oh, aleluia! Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O apóstolo Paulo, ele dá as referências dessa pessoa que vai ser cheia. Em Efésios capítulo de número 5, versículo de número 18, o apóstolo Paulo chega a dizer que essa pessoa que é cheia do Espírito, ela não se embriaga com vinho que há contenda, mas ela se enche da presença. Essa pessoa, ela canta salmos, hinos espirituais. Observe comigo que essa pessoa é uma pessoa que está adorando,
é uma pessoa que está adorando. E quando eu falo de adoração, eu não falo somente de louvor, porque adoração na Bíblia quer dizer serviço. Ou seja, quando eu estou servindo a casa do Senhor, eu estou adorando o seu santo nome. Oh, aleluia! Talvez você esteja colocando no seu coração que a sua liderança lhe abandonou, que o seu pastor lhe esqueceu, mas continue servindo lá na tua congregação, continue servindo no conjunto de jovens, continue servindo na sua igreja, porque a tua adoração pode ser esquecida por homens, mas está subindo ao trono de Deus, está subindo na presença de meu Deus. Pastor, mas é apenas uma palavra, mas continua adorando. É apenas o louvor da harpa, mas continua adorando, continua fazendo serviço. Pastor, metade do círculo de oração não concorda com a minha decisão, mas continua adorando, porque quem começou a boa obra há de aperfeiçoar na sua vida. Ora mandará baixando, mandará. Precisamos servir. Serviço não é somente limpeza do templo. Serviço é atrás das almas. Serviço é evangelizar. Serviço é convidar para vir para a casa de Deus, mas muitas das vezes nós não temos a coragem de convidar, porque estamos em conflito com o irmão. Só que o apóstolo Paulo chega a dizer que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A tua maneira de resolver o problema não é batendo boca, não é com a força do teu braço, não é fazendo rodinha de fofoca ou de esquema de divisão. A tua maneira de resolver um problema, crente, ainda é a oração. A oração é a chave do céu, a oração é a chave do milagre, a oração é aquilo que move a mão de Deus. Joel continua dizendo: o Espírito será derramado sobre toda carne. Só que o Espírito, ele não é algo singular, ele é abrangente, ele é para todos. Só que ele começa com quem? Com os filhos e as filhas. O Espírito, ele não é derramado lá fora para ser trago aqui para dentro. Não. O Espírito é derramado aqui dentro para ser levado lá fora. O Espírito começa com os filhos. O Espírito é derramado sobre os filhos. Mas por que o Espírito muitas das vezes não é derramado? Porque nós estamos desligados. Porque nós estamos ocupados, porque nós não temos tempo para orar, não temos tempo para buscar, não temos tempo para estar na presença do Senhor. Nós temos tempo para passar muito tempo no WhatsApp, muito tempo no Instagram, muito tempo na frente do Facebook, muito tempo na casa de aposta. Mas Deus está dizendo: é tempo de profetizar, é tempo de voltar a profetizar, porque a obra que Deus tem começa aqui. Pastor, me prove isso. Abacuque, no capítulo de número 1, ele começa a questionar com Deus sobre o estado atual. Só que ele começa a tentar resolver o problema nas praças e não consegue resolver. No capítulo de número 2, Abacuque tenta resolver no sistema político
mas não consegue resolver. De repente, no capítulo de número 3, Abacuque entra dentro do templo, levanta a sua voz e diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. O problema do mundo lá fora só vai ser resolvido quando a igreja aqui se encher da presença. Não é a aliança política que vai resolver o problema lá fora, não é a amizade com o mundo que vai resolver o problema lá fora. O problema lá fora só vai ser resolvido quando a igreja aqui se encher da presença deste Deus na sua vida. Escute para você dar glória a Deus. O apóstolo Paulo chega em Éfeso. Éfeso estava sendo dominado pela idolatria. Éfeso estava sendo dominada pelos deuses gregos. Éfeso estava sendo dominada pela política. Só que quando Paulo vê isso em Éfeso, ele não corre para as praças. Ele não briga com a política da época. Ele procura os irmãos. De repente, Paulo encontra 12 que estão ali reunidos. E Paulo pergunta para eles: vocês já receberam o Espírito Santo? Só que aqueles 12 disseram: nós nem ainda ouvimos falar. Mas porque Paulo começa a dizer e começa a falar para eles, a perguntar se eles já tinham recebido o Espírito Santo. Porque só o Espírito Santo poderia resolver o caos daquela época. Só o Espírito Santo poderia mudar a identidade de Éfeso. Só o Espírito Santo poderia mudar a cidade de Éfeso. Sabe o que Deus diz para nós aqui nessa noite? O meu Espírito ainda é a solução da tua congregação. O meu Espírito ainda é a solução da tua família. O meu Espírito ainda é a solução dessa cidade. O meu Espírito ainda é a solução deste Brasil. Ora mandará baixandará mandará. Eles vão profetizar. Escute, em tempos de crise sacerdotal, Deus sempre levanta uma voz profética. Quando o sacerdócio está corrompido, Deus levanta uma voz profética. Só que voz profética é diferente de rebeldia. Porque a rebeldia, ela quebra o princípio. E quando você quebra o princípio te quebra. A voz profética só confirma aquilo que o povo está vivendo. Só que o texto nos mostra que esses filhos, eles vão profetizar. E o que é a palavra profética? A palavra profética é uma projeção, não do meu futuro, nem do meu presente, não do meu passado e nem do meu futuro. Não do meu passado, não do meu presente, mas do meu futuro. A palavra profética, ela projeta o meu futuro. Mas por que muitas das vezes nós não conseguimos enxergar um futuro glorioso, um futuro cheio da presença? É porque nós não valorizamos mais a presença. E nós precisamos resgatar isso, meus irmãos. Porque nós não conseguimos profetizar, porque os dons de Deus que estão na nossa vida, nós estamos enterrando. Nós estamos terceirizando a obra do Senhor. Como assim?
Eu não preciso orar porque já tem quem ore 7 horas. Eu não preciso evangelizar porque o irmão evangeliza. Estamos colocando sobre pessoas a responsabilidade que é nossa. E quando a igreja, ela começa a procrastinar, quando a igreja, ela começa a recuar, o inferno avança. Só que eu ainda acredito naquela palavra que Jesus disse para Pedro: Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O mundo pode estar avançando, mas aqui no Genipaúba tem um exército que não deixa, que é voz profética para essa geração. Ora mandará baixando, aramandarai. Fique de pé. Oh, aleluia. Não existe vencedor sem a presença do Espírito Santo. Não existe vencedor que não tenha uma vida de oração. Não existe um vencedor que não tenha renunciado o mundo. E nessa noite, meus irmãos, eu quero clamar juntamente com vocês pela presença do Espírito Santo. Nessa noite nós vamos dar as mãos. Pegue na mão do irmão que está do seu lado. Aviva, enche a vida deste vencedor da glória, da presença, da presença. Continue adorando, continue adorando, continue adorando, continue adorando, continue adorando, continue adorando isso. Peça para o Espírito Santo de Deus. Enquanto você pede para o Espírito Santo, Ele está curando. Enquanto você clama pelo Espírito Santo, Ele está libertando, está tirando os vícios, está tirando os prazeres da carne e te enchendo da glória, da presença. Juventude, vocês não venceram o pecado, mas cheio da presença. Olha o Espírito Santo de Deus, olha o Espírito Santo de Deus, olha a presença de Deus enchendo a casa. Seja cheio, minha irmã, seja cheio, meu irmão, seja cheio, juventude, seja cheio, adolescente, seja cheio da glória, seja cheio.